Olá, alunos da primeira série, tudo bem? Como que vocês estão? Eu estou muito bem, estou aqui para mais algumas aulas com vocês. Mas antes de começarmos nosso conteúdo de hoje, eu vou lembrar alguns recadinhos que vocês já sabem, porém é muito bom retomar, não é? Lembrando que agora, como que está confirmada a presença de vocês? Com acesso ao Classroom, né? E clicando lá no link número 1 para realizar a atividade. Realizando a atividade, vocês já estarão confirmando a presença. E aqueles alunos, né, que estão assistindo às aulas pela TV, não esqueçam de realizar as atividades e entregar para os professores, ok? Então aqui, na última aula, vocês estudaram um pouco de função exponencial, a resolução e construção do gráfico, certo? Hoje a gente vai ver um pouquinho do quê? De resolução de problemas, resolvendo com a função exponencial e também com a construção dos gráficos, ok? Então, como que isso pode acontecer? Como que podem envolver esses problemas? Vários contextos envolvem a função exponencial. Vocês estão verificando que hoje, no nosso dia a dia, na nossa situação de pandemia, né, vários comentários estão aparecendo sobre a função exponencial, a curva que está subindo ou que, né, que queremos que desça. Mas para a nossa aula eu trouxe para vocês um pouquinho envolvendo quem? Uma questão de saúde, a questão de geografia, a biologia, a economia, a química, trazendo aqui para a nossa disciplina de matemática. Tudo bem? Então vamos lá para o nosso primeiro probleminha da aula de hoje. Eu vou ler com vocês, ok? Então a função exponencial na situação da biologia. Cisparidade, divisão binária ou bipartição é um tipo de reprodução assexuada realizada por seres como as bactérias. Por exemplo, uma bactéria se divide formando duas idênticas. Então, aqui na tela, vocês conseguem verificar o seguinte, que eu tenho uma bactéria e ela vai se dividindo, formando, ela mesma se divide, né, e forma outras duas iguais, certo? Então, aos poucos, ela vai se dividindo, até que de uma eu tenho o quê? Duas bactérias idênticas. Mas aonde será que está a matemática nisso? Considere, inicialmente, uma bactéria que se reproduz assexuadamente, né, por meio da cisparidade, ou seja, da divisão, né, ela mesma se divide em duas e gera indivíduos iguais a cada minuto. Letra A. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro a gente vai representar no quadro a seguir, vou colocar para vocês, o número de bactérias a cada minuto, certo? E depois também vamos colocar isso em forma de potência. Como que vai ficar? Então, na primeira coluna, eu tenho o tempo. Então, no tempo inicial, que está o 0, aí 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos e t minutos, quantos minutos forem necessários futuramente. Aqui, na segunda coluna, o início é com uma bactéria, ok? E como que eu faço essa representação aqui em forma de potência? Então, eu tenho aqui a potência, o que é que acontece? Ela sempre vai se dividir em outras duas iguais. Então, eu tenho a minha base na potência sendo 2, certo? Como eu estou falando aqui no minuto inicial, o que acontece? Qual que é o minuto inicial? Aonde está começando? No 0. Então, seria 2 elevado a 0. Vocês sabem que a regra de potência, o 2 elevado a 0, ele é a 1, não é? Toda potência, né, que tem o expoente 0, sempre o resultado é 1. Então, eu vou ter o quê? Uma bactéria. Agora, para completar o quadro, vocês continuam, ok? Seguindo o mesmo exemplo que eu fiz. É com vocês.
Então, pessoal, vamos voltando e agora vamos verificar como que ficou o nosso quadro, ok? Então, aqui, eu comentei com vocês com os tempos, né? 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, e para a gente preencher, como que ficaria. Então, vocês sabiam que o quê? Eu tinha uma bactéria, ela se dividiu em outras duas no primeiro momento. Então, eu tenho o quê? Outras duas bactérias. No segundo momento, o que aconteceu? Ela se dividiu em outras o quê? Cada uma delas se dividiu em mais duas. Então, eu passei aqui a ter 4, ok? E no terceiro momento, cada uma dessas 4 se dividiu em mais duas. Então, eu passei a ter quantas? 8 bactérias. E como que eu coloco isso em potência? Da mesma forma que eu coloquei para vocês no exemplo. 2 elevado a 1, quer dizer, no primeiro minuto, né? 2 elevado ao quadrado, no segundo minuto. E 2 elevado ao cubo, aonde? No terceiro minuto, ok? E quando eu não sei quantos minutos que eu tenho, como que fica isso? 2 elevado ao t, que o t é quem? O t é o tempo. Mas o que é isso? Vamos verificar. Agora na letra B, vocês vão pensar um pouquinho mais de como trazer essa função. Como que vai acontecer essa função exponencial, ok? Então aqui, o número de bactérias dobra a cada minuto. Escreva uma função que relacione o número de bactérias n, então quantas bactérias que a gente tem, né? Em função do tempo e t, o tempo t, né? E represente no gráfico. Então, o que vocês vão fazer? Considera o quadro que vocês já têm no caderno, já preencheram, já está tudo certinho. A partir desse quadro, verifiquem como que vocês podem fazer uma função que relacione o número de bactérias com o tempo. Uma dica para vocês, isso já está ali no quadro de vocês. Como que isso pode acontecer, será? Como que vocês podem montar uma função exponencial? Certo? Um tempinho para vocês.
Então, pessoal, como será que ficou essa nossa função exponencial? Vamos verificar aqui. Então, qual que era a nossa base, nossa potência, né? Era 2, porque cada uma se dividia em outras duas, certo? Então, o que aconteceu aqui? O t, a gente já sabia, que é o tempo. Então, conforme vai passando esse tempo, cada uma delas vai o quê? Dobrando, né? Vai formando outras duas. Então, como que ficou a nossa função exponencial? N em relação ao t. Por quê? O número de bactérias em relação ao t, que é o tempo. É igual ao quê? A 2, né? 2 elevado a t. Então, aqui está o gráfico. Eu coloquei para vocês para exemplificar como que fica esse gráfico, mas também vou colocar para vocês aqui em relação a esse gráfico, como que vocês montaram aí no caderno de vocês, ok? Então, aqui, eu tenho primeiro ali nossa informação, que eu tinha o quê? Lá no meu gráfico que eu coloquei, né? Eu tenho o N, que é o número de bactérias, certo? E aqui eu tenho quem? Que é o meu eixo X, né? E aqui eu tenho o meu eixo Y, que é o quê? Aqui, meu eixo Y, que é o quê? É as minhas bactérias que estão acontecendo, que estão surgindo com ela. Tá? E daí o que acontece? Quando eu faço isso, quando eu vou fazer aqui, eu tenho que fazer a ligação. Quantas bactérias que eu tenho, né? No tempo. Ah, aqui a professora nossa lá. Bactérias não, né? Aqui é o tempo, né? O tempo 1, certo? Olha lá, vamos arrumar aqui, professora. O tempo 1, aqui que é o tempo, né? O tempo. E aqui tá a minha origem do meu gráfico, que é o 0, né? Então, no tempo 0, o que eu tinha aqui? Eu tinha a informação o quê? De uma bactéria. Então, aqui está a minha primeira, né? Minha primeira informação do gráfico. A segunda, o que é? O tempo 2, né? Então, aqui no 0, o tempo 1, o tempo 2, o tempo 3. Vou colocar para vocês aqui não se perderem no caderno de vocês, ok? Então, no minuto 1, eu cheguei e eu tinha quantas? Eu tinha 2. Então, está aqui, né? 2 bactérias. Então, aqui, 1, 2. No minuto 2, o que aconteceu? Essas duas, cada uma delas girou mais 2. Então, eu tenho 4. Então, passei do 3, fui para quem? Fui para o 4. Então, aqui está no meu segundo tempo. No terceiro tempo, cada uma dessas aqui gerou outras 2. Então, eu passei a ter quantas? Lá nossa informação, 8. 5, 6, 7, 8. Aqui está 8 bactérias. Então, no terceiro, eu vou até lá onde? Lá no 8. E aqui ficou a minha curva, né, que está crescendo em relação a essas bactérias. Conseguiram entender? Espero que sim, não é? Então, vamos continuar. O que acontece aqui? A gente já colocou aqui, né, para vocês o gráfico. E agora eu vou trazer para vocês mais um probleminha. Agora vai envolver um outro contexto. Vamos ver se vocês vão gostar. Aqui fala da química e em relação um pouquinho da saúde. Diz assim, a técnica utilizada para diagnosticar doenças em um indivíduo é denominada cintilografia, que consiste em injetar um isótopo radioativo, obtendo dessa forma a imagem de determinado órgão. Então, seria um componente químico, né, para que nesse exame conseguisse visualizar aquele membro, aquele órgão, né, do corpo humano. Um radioisótopo utilizado para diagnosticar problemas com a glândula tireoide é o iodo 123, ou iodo 123, certo? Como que acontece? Eu trouxe para vocês aqui uma imagem para vocês verificarem aonde que está essa glândula tireoide lá no pescoço. Então, quando injeta esse componente químico no exame, consegue visualizar melhor aonde que está esse membro, esse órgão do corpo, ok? Para isso que serve para se conhecerem um pouquinho. Mas como que funciona isso na nossa função exponencial? O iodo 123 é conveniente nessa técnica, pois a duração do efeito no organismo está relacionada à sua meia-vida, que é de 13 horas. De modo que a cada intervalo de 13 horas, a quantidade de iodo 123 no organismo equivale a 50% da quantidade existente no início desse intervalo. Isto é, metade de sua quantidade inicial se desintegra, ela vai perdendo. Então, no começo, injetou, né, o componente químico, que é o iodo, ele vai ter 100% de efeito. Após 13 horas, ele vai reduzir isso em 50%. Após 13 horas, disso que ele tinha, mais 50%. E como que vai ficar isso então? Então, a letra A do exercício número 2 de hoje. Considerando que uma dose de iodo 123 foi ministrada a um paciente
Complete a tabela e represente os pontos no plano cartesiano. Então, duas coisas para vocês fazerem agora. Primeira coisa, verificar a tabela que está aqui, em relação ao tempo, né? No primeiro momento, no instante que foi injetado o componente químico para visualizar o órgão, aí depois de 13 horas, depois das outras 13 horas, que seriam 26, depois das outras 13 horas, das outras e das outras 13 horas, certo? Se no início ele tinha 100%, qual é a informação que a gente tinha? Que a cada 13 horas ele vai perdendo 50% da sua reação. Então, ele já não vai reagir 100% depois de 13 horas. Sabe que ele vai reagir 50% menos. Então, é com vocês. Vamos lá? Então, pessoal, vamos verificar como que ficou a tabela e também o gráfico de vocês? Então, aqui, a tabelinha primeiro. Então, lembre que o quê? A cada 13 horas, ele reduz o quê? 50%. O que é esse 50%, professora? A metade. Então, ele sempre vai reduzir a metade daquele efeito no organismo, ok? Então, lá no minuto, né, no instante zero, quando ele injetou, né, o que aconteceu? Tinha 100% de eficiência. Depois de 13 horas, ele tem o quê? 50%, a metade. Depois de 26 horas, a metade desse 50%, ou seja, a metade da metade, né? Então, ele passa a ter o quê? 25%. E depois de 39 horas, que se passaram mais 13 horas, é a metade desse 25%, 50% desse 25%, que é 12,5%. E depois de mais 13 horas, né, que seria 52 horas, ele teria o quê? 6,25%, que corresponde à metade de 12,5%. E nas outras 65 horas passadas da injeção, né, da injeção do iodo no paciente, ele perdeu o quê? Mais 50% em relação ao último efeito que ele tinha. Então, é 50% dos 6,25%, que a metade é 3,125, ok? E aqui, coloquei para vocês novamente a tabela, para vocês realizarem, né, com o gráfico. E como que ficou aqui, então? Eu coloquei para vocês o gráfico, né, o eixo Y, que é o percentual, que ele está, né, decaindo. E no eixo X eu tenho o tempo ali, né, em horas. Então, o que aconteceu aqui? No primeiro momento, no gráfico, onde que está lá meu ponto de início? Lá no 100%, certo? E lá depois de 13 horas, o que aconteceu? Ele foi lá para o 50, igual a gente já verificou. E depois de 13 horas, no 26, foi lá para o 25. E depois das outras 13 horas, 39, que está próximo do 40 aqui, lá para o 12,5. E depois das outras 13 horas, o 52, ele foi lá para
6,25, ok? E depois, nas últimas informações que nós temos nessa tabela, que seriam a 65 horas, ele estaria o quê? A 3,125%. Percebemos que ele está tendendo a zero, certo? Diferentemente do gráfico anterior, esse aqui ele está decrescendo. Vou deixar um tempinho para vocês registrarem no caderno, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Então agora vocês já registraram e agora a gente vai passar para o próximo passo desse exercício. O próximo passo aqui, ó, ele é a letra B. Observe que o decaimento ocorre de forma exponencial e escreva a função relativa ao gráfico representado no plano cartesiano. Então agora, qual seria a função referente àquela tabela que a gente fez, montou bem certinho, esse gráfico que a gente desenhou? Qual seria a função que está o quê? Dando uma lei de formação para isso, né? Quer dizer, escreva a função que é relativa a esse gráfico. Qual seria essa função? Pensem um pouquinho, analisem aí, um tempinho para vocês. Então, pessoal, retornando, analisaram o gráfico, como que ficou lá a função exponencial? Então, eu vou colocar para vocês aqui. Então, eu tenho lá o que acontece com aquele, né, com o iodo. Como que ele vai perdendo? Como que ele perde? Ele perde o quê? Ele tinha 100% de eficiência e ele vai perdendo em 50%, certo? Então, o que acontece aqui? Ele está aqui com 50%. O que é isso? Como 50%, professora? Mas da onde esse 0,5? Vamos relembrar um pouquinho? Então, aqui, ó, eu tenho aqui que a função, vocês descobriram lá que ela veio da onde? Tinha 100%, né? Vezes os 50%, que isso aqui é elevado a quem? Ao t, né? Aqui, vou arrumar esse zerinho aqui para vocês. Tudo bem? Então, o que acontece? Esse 50% é referente a cada tempo que passa de eficiência dele. Então, como que eu faço para transformar, né, esse 50% e chegar naquele 0,5 para vocês relembrarem da transformação? Então, eu faço lá 100 vezes o quê? 50% não é a mesma coisa que 50 por 100, né, quando eu transformo em percentual. Então, lá, 50 por 100, certo? Lá em relação ao tempo. Por que em relação ao tempo? Porque quanto mais o tempo passa, mais ele vai perdendo, ok? Mas então esse gráfico vai o quê? Decrescendo. E aqui, como que eu faço? Eu posso fazer a simplificação, né? Um zero no numerador e outro no denominador, e vou ficar com 5 décimos. Bem passo a passo para vocês não esquecerem disso. Senão vocês verificam ali e pensam que a professora, ué, mas de onde que tirou, né? Então aqui, transformando agora esses 5 décimos em número decimal, olha aqui um zero. Uma casa que a vírgula caminha, né, para a minha esquerda. Então, eu vou ter o quê? 0,5 elevado a t.
certo? E ali eu coloquei para vocês que o t tem que ser maior ou igual a zero, certo, né? Porque o tempo ele acontece no instante inicial e ele vai aqui passando a cada 13 horas. E aqui, como o nosso gráfico ele é o que ele está decrescendo, por quê? Percebam que esse valor aqui ele está entre quem? Entre 0 e 1, né? Então ele é menor do que 1. Por isso que o nosso gráfico ele está o quê? Decrescendo, ok? Uma informaçãozinha para vocês aí, para vocês relembrarem, certo? Então vamos para o nosso próximo agora, que é mais um probleminha. Esse probleminha agora, ele envolve aqui a geografia, dados populacionais, vocês já devem ter estudado alguma coisa sobre isso, certo? Então eu vou ler para vocês. Uma aproximação razoável para o crescimento da população brasileira é a relação P, dependendo de T, do tempo. Então a população depende do tempo que está acontecendo, que está se passando. É igual a quê? 40 vezes esse Ezinho aqui, mas quem que é esse Ezinho? É uma letra grega, certo? E ela é parecida com o π, número irracional também. E o valor dele, ele é aproximadamente, como está no slide para vocês, 2,7182. O nome dele é epsilon, tá? Vocês vão ver mais para frente, mais coisas ainda sobre ele. Hoje, por enquanto, vou trazer um pouquinho para a curiosidade de vocês. Então, eu tenho lá 40 vezes, né, o Ezinho elevado a 0,02t, ok? Em que o P, conforme eu falei para vocês, é a população em milhões de habitantes. E essa relação, ela foi baseada nos censos realizados no Brasil no período dos anos de 1940 a 1991. Então, vamos lá para o nosso exercício número 3 de hoje. Considerando que a população brasileira cresça de acordo com essa relação. P em relação ao tempo, em relação a T, igual 40 vezes, né? O E elevado a 0,02T. Lembrando que o P, né, em milhões de anos, né? O P em milhões de anos que estão se passando da população e o T é o ano, né? E o T ele é igual a 0 corresponde ao ano de 1940. Por quê? Porque é o ano que iniciou esse censo, certo? E qual será o ano que a população brasileira ultrapassará 240 milhões de habitantes? Quando que vai acontecer isso, será? Então, eu coloquei uma dica para vocês ali, que o P, a população em relação ao tempo, vai ser 240, mas informações para ficar mais fácil para vocês. E quando aparecer essa situação aqui, do nosso E, o nosso epsilon elevado a 1,8, eu vou ter que ele vale quanto? 6. E o que eu estou procurando? O meu T, que é o ano, ok? Então, um tempinho para vocês pensarem e resolverem aí.
Então lá, pessoal, vamos retomar aqui com o nosso probleminha da população, né, e o ano que a gente está procurando. Só a professora vai fazer um esclarecimento aqui em relação ao E aqui, que a professora falou que é o Epson, né, a professora acabou cometendo aqui um equívoco. É o Euler, né, mais conhecido, alguns falam que é Euler, mas é o Euler, né. Então, só para vocês aqui não confundirem com esse E, tudo bem? Então, vamos lá, corrigindo como que ficou, então, a nossa resolução para essa função, né. O que aconteceu aqui? Como que ela está de acordo com quem? A gente já verificou que ela está de acordo com o quê? Com o tempo que está passando. Eu passei para vocês as informações, né? Que o quê? Que o P, né, em relação ao T, seria 240 milhões de habitantes, né? Então, ele queria saber em qual ano que isso estaria acontecendo. Então, eu trouxe para vocês novamente aqui a situação, né? O E elevado a 1,8 igual a 6, né? E comecei a fazer a substituição aqui na segunda linha. Então, eu vou fazer para vocês no quadro também, para que fique um pouquinho mais detalhado para vocês. Então, a gente tinha lá, né, a nossa função, certo? Aqui. E a gente sabia que o P em relação a T era quanto? 240, certo? Igual a 40 vezes o E elevado a 0,02T, o Euler, né? Agora, percebam que esse 40 aqui, ele está multiplicando toda essa minha potência, tudo bem? Então, se ele está multiplicando, eu vou passar ele para o outro lado fazendo o quê? Dividindo, certo? Quando eu fiz isso, olha o que acontece aqui. O que eu posso fazer? Eu posso simplificar esses zeros, né? A gente já conversou um pouquinho nisso. E 24 divididos por 4 é quanto? Vocês sabem que é o quê? 6. Né? Olha no 6 que a gente chegou lá, que eu passei para vocês a informação. O que eu passei para vocês, né? Que o E, né, o Euler lá, né, elevado a 1,8 é igual ao quê? A 6. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vai substituir aqui, né, na nossa exponencial, certo? 0,02t. E agora o que aconteceu aqui? Lá da equação exponencial que vocês já estudaram, eu posso simplificar o quê? As minhas bases. E vou ficar com quem? 1,8 igual a 0,02 vezes o t. Tudo bem? E aqui agora, esse 0,02 vezes o t, ele está multiplicando o t, que é a minha incógnita, e eu vou passar ele o quê? Dividindo. Tudo bem? Quando eu faço isso, eu já tenho o meu t aqui isolado no segundo membro, e vou fazer o que agora? Fazer essa minha divisão aqui. Vocês usaram calculadora em casa? Eu imagino que sim, né? 1,8 divididos por 0,02, a gente achou ali que é o quê? Qual que é o ano, né? Daqui quantos anos? Daqui 90 anos. Mas quando o marco inicial que a gente tinha ali era qual? Era 1940 e eu achei que era 90, o que aconteceu? 1940 mais o 90, em qual ano que isso vai acontecer? No ano 2030, tudo bem? Então, vamos agora para o próximo. Esse é o nosso último exercício de hoje e é o nosso desafio para vocês pensarem um pouquinho envolvendo aí a situação econômica, ok? Eu vou ler para vocês. A inflação anual de um país decresceu no período de 7 anos. Esse fenômeno pode ser representado por uma função exponencial do tipo f de x igual a vezes b elevado a x, conforme o gráfico. Então, aqui está o gráfico para vocês observarem. E ele quer saber qual é a taxa de inflação desse país no 4º ano de declínio. Então, aqui eu trouxe uma informação para vocês, para facilitar um pouquinho a vida de vocês, né? Que é a raiz sétima de 0,0078, que é igual a 0,5. Se acaso essa informação ela vai aparecer para vocês, né? Vai ficar um pouquinho mais simples. E também, em relação ao gráfico aqui, vocês percebem que eu tenho no eixo X em anos e no eixo Y eu tenho esse percentual da inflação. Tudo bem? Então, percebam que aqui no ano 0, olha onde que está lá, 960%. No ano 7, aonde que ele está? Em 7,5%. E quem que eles querem encontrar? No ano 4. Quais são as informações que vocês podem utilizar desse gráfico para encontrar, né, qual seria essa inflação no 4º ano? Um tempo para vocês.
Então, pessoal, vamos verificar como que ficou esse desafio. Eu vou trazer aqui uns pontos para vocês em relação ao gráfico, tá? E daí, o que vai acontecer aqui? Então, observem que o x é o zero vem lá do gráfico, lá do eixo x, né? Do ano que eu comentei com vocês. Então, o que acontece? Esse ano aqui, ele corresponde a 960. Então, por isso que o meu f de zero aqui está 960. Então, percebam que quando eu faço essa substituição aqui na minha função, eu chego no a sendo 960, porque o meu b elevado a zero é 1. Tá? Eu vou deixar bem certinho para vocês lá no Classroom, para vocês acompanharem se tiverem algumas dúvidas. Mas as informações estão no gráfico, tudo bem? E para encontrar agora o b, vou fazer o mesmo procedimento, porém agora eu vou usar o quê? O ano 7, então x igual a 7. Quando x é igual a 7, eu tenho aqui o f de 7, o meu y, ele é 7,5. Então, substituindo na função, certo? Eu vou chegar no quê? No b é 0,5. Aqui eu uso, né, que eu passei para vocês a dica da raiz sétima. E também, o que acontece aqui, eu tenho meu b elevado à sétima. Por isso que eu vou ter aqui a raiz sétima. Tudo bem? Percebam que eu preciso fazer uma divisão também aqui, tá? Mas podem consultar lá o material, mesmo que vocês precisarem, que a correção vai estar toda bem certinha e bem passo a passo para vocês. Tudo bem? E aqui agora o último, que era o quarto ano, a gente precisava achar, né, qual que era a inflação no quarto ano. Também de acordo com o gráfico e com os dados já coletados do A e do B, o que eu faço? Substituo na minha função, o A e o B. E chegando aqui, eu tenho aqui o quê? Que o meu f de 4 vai ser o quê? Igual a 60%. Percebam que eu tenho aqui uma potência, 0,5 elevado à quarta, tudo bem? Espero que vocês tenham acertado e tenham conseguido. Então, a nossa aula de hoje ela chegou ao fim. A gente estudou um pouquinho de aplicação e construção de gráficos, né? Com situações problemas, com a função exponencial. E na próxima aula, a gente vai estudar o quê? Inequações. Tudo bem? Então, até a próxima e fiquem bem!